Nossa aula de hoje vai dar continuidade ao estudo da função modular e vai apresentar para vocês mais uma função que é a função exponencial. Tivemos a oportunidade na aula passada de apresentar para vocês as propriedades das funções modulares, efetuar a resolução de equações modulares e efetuar a resolução de inequações modulares. Qual é a nossa intenção agora? Mostrar para vocês na função modular os gráficos que são construídos e apresentar para vocês as características da nova função que nós vamos abordar, que é a função exponencial. Para começo de conversa, o que eu sugiro a você é que entenda que um gráfico de uma função ele pode ser obtido simplesmente você escolhendo alguns pontos do domínio. Você marca alguns pontos do domínio, resolve e você consegue construir o gráfico. Por exemplo, primeiro gráfico, que é o gráfico mais clássico da função modular, é esse aqui, ó. fx igual a módulo de x. Normalmente, o que é que a gente faz? A gente lança os elementos do domínio no eixo x e as suas imagens correspondentes no eixo y. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui domínio no x e vou fazer imagem no y. O que é que a gente faz? A gente calcula, ó, quanto é o módulo de 0? O módulo de 0 é 0. O módulo de 1? O módulo de 1 é 1. E o módulo de menos 1 também vale 1. Você vai pegar os pares que você formou aqui, seriam os pares 0, 0, 1, 1 e menos 1 e 1, e iria fazer o quê? Iria marcar no gráfico, marcando esses pontos no gráfico, com 3 você já faz o gráfico, tá? Às vezes a gente coloca até 5 pontos, porque você pode ficar com alguma dúvida de onde é que vai interceptar o gráfico, mas isso não vai ser problema. Veja como é que vai ficar o nosso gráfico. Com as imagens 0, 1 e 1, que eu acabei de efetuar para você, você vai construir o gráfico assim, ó, 0 com 0, o 1 com 1, o menos 1 com 1. Quando você traçar as retas, você vai encontrar esse gráfico que aqui se apresenta. Então, para efeito de gráficos, a função modular vai nos apresentar segmentos de reta. Esse, então, é o primeiro dos gráficos que você precisa ter muita intimidade. Olha a segunda situação que eu trouxe para você. Aqui eu coloquei um gráfico de um módulo somado a um número real qualquer. Aqui eu coloquei para você 4 pontos, poderia ter colocado mais. Vamos fazer? Sempre vai escolher alguns pontos do domínio, descubra as imagens e marque no gráfico. Domínio é eixo x, imagem é eixo y. Por exemplo, como é que vai ser a imagem do do elemento 0 nessa função? Vai ficar 0 mais 1. Quanto é o módulo de 1? O módulo de 1 é 1. Então, o ponto que você vai marcar é o ponto 0, 1. Módulo de 1, como é que ficaria isso? 1 mais 1, isso aqui ia ficar o módulo de 2, você ia ficar com que ponto? 1, 2. Módulo de menos 1, menos 1 mais 1 vai ficar módulo de 0, que é quanto? 0. Módulo de menos 2 mais 1 vai ficar módulo de menos 1, que é quanto? 1. Observe, eu fiz aqui a aplicação dos elementos do domínio na função e, obviamente, o resultado é a imagem. Quais são os pontos que você achou aí? Achei o 0, 1, achei 1, 2, menos 1, 0, menos 2 e 1. O que é que você vai fazer? Eu vou jogá-los no gráfico. Veja. O 0 com o 1, está aqui ele. O 1 com o 2 está aqui. O menos 1 com o 0 está aqui. O menos 2 com o 1 está aqui. Quando eu ligo esses pontos, eu formo o gráfico. O que é que a gente tem aqui? 2 segmentos de reta. Vale uma observação. Preste atenção. Quando você tiver uma função, preste atenção aqui, eu te ensino aqui para você nunca mais esquecer. De um módulo, de um número com um real qualquer somado, você vai marcar à esquerda do gráfico. Veja. Está vendo que o gráfico é à esquerda? Quando esse número for negativo, esse gráfico vai aparecer à direita do eixo y. Ficou claro? Quando você tiver uma função modular com uma soma, a raiz dele, ou seja, o ponto que intercepta lá no eixo x, vai estar à esquerda do eixo vertical. Quando for um sinal de menos lá dentro do módulo, vai ficar à direita. Van, você poderia fazer um exemplo. Não só posso, como vou fazer. Veja, olha esse gráfico aqui. Módulo de x menos 1. Está vendo o que eu acabei de citar? O sinal aqui de menos não está dentro do módulo. Significa o quê? Que esse gráfico vai ficar situado à direita do eixo y. Vamos fazer? Vamos fazer aqui, ó. Peguei aqui o 0, 1, menos 1 e 2. 0 menos 1 vai ficar módulo de menos 1, que é quanto? 1. Que par é esse que você formou? 0, 1. Módulo de 1.
1 menos 1 vai dar módulo de 0, que é quanto? 0. Qual é o par que você formou? 1, 0. Módulo de menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. O módulo de menos 2 é 2. Qual o ponto que você formou? Menos 1, 2. Módulo de 2. 2 menos 1 vai dar módulo de 1, que é quanto? Módulo de 1 é 1. Qual é esse ponto? 2, 1. Aqui estão os pontos que você tem, ó. Você vai marcar essa galera no gráfico. 0, 1, 1, 0, menos 1 e 2, 2 e 1. Veja o que é que vai acontecer. Aqui, ó, 0, 1, o 1, 0, o menos 1 com o 2, o 2 com 1. O que foi que eu falei com relação aos sinais? Quando dentro do módulo você tem uma soma, o gráfico se posiciona à esquerda do eixo Y. Quando você tem uma subtração aqui dentro, o gráfico se posiciona à direita. Vanks, por que é isso? É porque quando você zera a função, amigos, você encontra a raiz ou o zero da função. É quem intercepta o eixo das abscissas. Ficou claro esses 3 primeiros gráficos? Vamos para o próximo. Eu coloquei aqui uma soma fora do módulo. Olha que interessante. O módulo de x, vamos ver se você raciocina comigo. Você foi o primeiro gráfico que eu fiz. Como é que é o módulo de x? Quando eu faço a função fx igual módulo de x, eu encontro isso aqui, lembra? Ó. O que é que nós temos aqui? Mais 1. Você vai ver o que é que vai acontecer. Eu não vou falar agora, eu vou deixar você curioso. Vamos fazer aqui, módulo de 0 mais 1. Módulo de 0 mais 1 vai dar 1. Então, esse ponto é o 0, 1. Módulo de 1 mais 1. 1 mais 1 vai dar 2. Vai ficar o ponto 1, 2. Módulo de menos 1 mais 1. Módulo de menos 1 mais 1, aqui vai ficar 1 positivo, também vai ter imagem 2. Módulo de 2 mais 1 vai ficar 2 somado com 1, que dá quanto? 3. Olha só, eu peguei aqui 4 pontos. Vanks, até com 3 dava para fazer? Até com 3 dava, não tem problema. Aqui você ficou com 0, 1, 1, 2, menos 1, 2, 2 e 3. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já deve ter matado a informação que eu queria gerar curiosidade em você. Veja, está aqui o y, está aqui o x. O módulo de x não toca na origem, não é? É assim? Aqui não está somando 1, então tu vai fazer o quê? Esse gráfico vai ficar assim, ó. Ah, entendi. Mais 1, tu vai subir uma casa em relação à origem. Se fosse mais 2, eu ia tocar o mais 2. Se fosse mais 3, eu tocaria mais 3. Muito bem, olha como é que fica o gráfico. Exatamente como eu te falei. Olha aqui, ó. 0 com 1. 1 com 2. Aqui o gráfico ficou um pouquinho torto aqui nessa posição, mas não esquente a cabeça. Menos 1 com 2. E o 2 com 3. Beleza? O que é que eu quis te mostrar? No momento que eu faço mais 1 aqui do módulo, como o módulo, ele normalmente ele intercepta a origem, mais 1 você joga uma casa para cima. Vank, se fosse menos 1, o que é que você acha que ia acontecer com menos 1? Uma unidade abaixo da origem. Você deveria fazer esse gráfico para eu ver. Pronto, atendo o seu pedido agora. Gráfico fx igual a módulo de x menos 1. Olha o que é que você vai fazer. Módulo de 0 menos 1 vai dar quanto isso? Menos 1. O ponto é 0 menos 1. O próximo, módulo de 1 menos 1. 1 menos 1 dá quanto, amigos? Dá 0. Módulo de menos 1, menos 1. Isso aqui vai dar quanto? Módulo de menos 1 é 1 positivo. 1 menos 1 também vai dar 0. Menos 1, 0. Módulo de 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. 2, 1. O que foi que eu disse para você? O que vai acontecer aqui não está menos o gráfico original, como é? O gráfico original, módulo de x, é aqui. Quando eu fizer módulo de x menos 1, ele vai descer até o menos 1. Ó. Quer ver? Olha lá. Nossa, Vanks, que legal. Acontece exatamente o que você falou. Está aqui o menos 1, ó. Está aqui o 2 com 1. Está aqui o menos 1 com 0. Quando você liga esses pontos, já é o suficiente para você descobrir. Módulo de x mais 1 ficou uma casa acima da origem. Módulo de x menos 1 ficou uma unidade abaixo.